Olá pessoal, tudo bem? Pensaram que esse livro era de mim? Foi? Pois bom, não, vamos estudar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias, elas surgiram no século XX e foram impulsionadas por toda a movimentação ocorrida durante a Revolução Industrial, o pensamento tecnológico, o avanço da ciência e, consequentemente, a formação de um pensamento moderno. O homem começou a refletir sobre o intuito da arte. Opa, passou aqui, deixa eu voltar. Vamos lá. Para que vocês entendam melhor, o nome vanguardas europeias, ele surge do francês avant-garde e significa aquilo que está à frente do seu tempo, tá? E para mostrar a vocês um exemplo disso, eu trago essa obra do Picasso, que traz a capa do nosso slide aí, certo? E ela serviu como experimentação justamente para mostrar a formação de um pensamento reflexivo. O que era isso? Primeiro do que tudo, conseguiram compreender a imagem? Viram que tem uma mulher aí? Não viram essa mulher? Pois a gente vai ter que analisar bem direitinho, olha só. Aqui, o que eu quero que vocês observem? A primeira imagem, ela vai falar da arte como algo decorativo. O que é isso? Nós tivemos lá no século XIX a associação de que a beleza era morta. Era uma coisa que não passava do papel, era uma coisa que não transfigurava sentimento e pronto. Então só servia como objeto para decorar. Vocês devem ter visto aí nas salas de avós de vocês algum quadro com frutas, com flores. Então eles são característicos lá do século XIX. Por quê? Porque as pessoas não paravam para pensar, por exemplo, por que esse autor fez isso? Qual o intuito dele? Qual o objetivo dele ao criar essa arte? As cores, elas são mortas, são sombrias, tá? Elas não têm tantas características quanto a arte do século XX. É por isso que os autores da perspectiva vanguardista, eles inovam, porque eles trazem a crítica por meio da arte. Vejam que na segunda imagem, né, que é o quadro O Grito, do Edward Munch, ele vai trazer pinceladas diferentes, cores vibrantes. Nós vamos ter o surgimento da pintura a óleo. E aí as pessoas, ao observarem essa imagem, se perguntam: o que o autor quis fazer com isso? Por que esse cara está gritando? Será que ele está gritando? Tá? Um spoilerzinho aí para vocês. As obras, a partir do século XX, elas terão em sua legenda uma descrição do objetivo do autor. Então, ela vai lhe ajudar muito nessa compreensão. O nome das obras são sempre muito óbvios para que você consiga associar a imagem descrita, beleza? Vamos lá. As vanguardas, elas, como eu já disse, elas surgem para impulsionar a ideia de arte, consequentemente ocorreram antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Então acompanham todo esse processo de evolução e elas se representam em 5 perspectivas. Consequentemente, a primeira delas vai ser o futurismo. O futurismo, deixa eu passar o slide para que vocês possam acompanhar o futurismo. Pois bem, o futurismo, gente, ele foi criado basicamente pelo Philippe Thomas Marinetti, como vocês estão vendo, em 1909, tá? E aí as obras dele retratavam a velocidade, a perspectiva do homem e da máquina, como este homem estava se associando e utilizando essa máquina, se ele tinha se adaptado a esse novo ambiente, né? Se essa máquina ia substituí-lo no mercado de trabalho, se ela era inteligível. Então, nós vamos ter vários processos aí, tá? Essa obra, por exemplo, aqui que vocês estão vendo, é do Philippe Thomas Marinetti e ela representa um carro que está passando. Por incrível que pareça, se pergunta, professor, mas cadê o carro? Eu não estou vendo o carro, só estou vendo movimentos circulares. Justamente porque eles querem representar a velocidade.
Então, foi tão rápido que a gente só consegue acompanhar o movimento do veículo e não a sua imagem, tá? Um outro exemplo dessa perspectiva é a obra, né? O cão e o guia, e sua guia, tá? Também do Marinette. E vocês podem observar muito bem a presença do animal. Ele está em movimento, porque a gente não observa as patas descritas, mas, consequentemente, a movimentação do corpo, movimentação das correntes, o que seria uma mão tentando pegar essa coleira. Então, tudo representava essa movimentação, a mecanização, tá? Porque isso era evolutivo, isso era moderno até então. Depois do futurismo, nós vamos ter o cubismo. O cubismo, até hoje, vai ser a principal vanguarda, a vanguarda que nos deixa mais legado, né? Ela tem seu principal representante o Pablo Picasso e o Georges Braque, só que o Picasso vai se acender muito mais nessa perspectiva, porque ele consegue associar arte e matemática. Até então, as pessoas tinham essa ideologia de que se fosse artista, você não era bom nas áreas exatas, né? A gente não tem essa brincadeira? Pois bem, ele vai desmistificar essa ideologia, ele vai dizer, não, um quadro para ser construído não basta apenas ter talento, não basta apenas saber usar as cores, mas você tem que formulá-lo de tal modo que todos os objetos pertencentes naquele ambiente tenham a mesma importância, a mesma perspectiva. Então, todas as obras do Picasso, você não tem um elemento central na obra. Você tem vários elementos importantes, né? Várias personalidades. Essa obra que vocês estão vendo aí no slide é Las Demoiselles, é uma das principais. E lá em 1907, ou melhor, em 1917, quando estava no auge, o Picasso, ele sofreu muitas retaliações sociais, porque essas mulheres foram retratadas nuas, tá? Nós vamos falar já já um pouquinho mais sobre isso. Vamos aqui às principais características do cubismo em si. Acho que vocês já devem ter percebido o nome cubismo, né? Associa a figuras geométricas, a utilização da geometrização de formas e volumes, consequentemente, inovação de cores. Eles vão utilizar muitas cores vibrantes, né? A pintura a óleo vai surgir, como eu já disse, então é um ponto positivo para essa galera vanguardista. Nós vamos ter uma sensação de que as pinturas são esculturas em si, que elas podem ser tocadas, que elas estão vivas, tá? E aí, nesse quadro, como eu falei, nós vamos ter mulheres em várias perspectivas, todas sendo criadas pela forma geométrica, mas que em si são polêmicas, retratam o corpo nu, o que as pessoas não estavam acostumadas até então. Então ele vai trazer aí mulheres de etnias diferentes, de corpos diferentes, em ângulos diferentes. E se vocês observarem bem, nós vamos ter elementos que chamam a atenção em todo o quadro. Por exemplo, nós vamos ter máscaras, mulheres como se estivessem com máscaras da cultura afrodescendente, né, do canibalismo, de certa forma. Nós vamos ter uma cesta de frutas que antigamente era retratado como Deus Baco, Deus do amor, Deus do prazer, tá bom? Então, tudo isso serão leituras que as pessoas têm que ter ou têm que ter respaldo, conhecimento para poder compreender, tá? Lá no século XIX não tinha isso, você olhava para uma obra e pronto. Aqui não, aqui a gente vai ter que ter todo um respaldo. É por isso que hoje as pessoas não gostam tanto de irem a museus, a exposições de arte, porque isso requer um conhecimento maior, que nem todo mundo quer ou busca ter, tá? Vamos prosseguir. Pois bem, aqui é uma representação do Braque, como vocês podem ver. Ele não vai ter os mesmos traços do Picasso,
são traços diferenciados, né? A perspectiva é diferente, ainda assim tem a geometrização das formas. Olha, essa obra aqui é a Guernica, também do Picasso. Ela foi uma homenagem que o Picasso fez em relação ao seu país. Ele é espanhol, então a Espanha vivia um período tumultuoso, né? E aí ele descreve muito bem essa situação no quadro. Vejam que nós temos, no canto aqui nós temos uma mulher com uma criancinha morta no colo, representando a taxa de infanticídio. Nós temos um cavalo no meio da tela, representando a guerra. O touro, que é símbolo do seu país. Nós vamos ter pessoas mortas como se fossem decapitadas, cabeças, né, aleatórias no quadro. Nós vamos ter mulheres gritando e principalmente a presença de duas lâmpadas, né, no centro do quadro. Uma delas é como se fosse um sol que se alastra e a outra é uma luz guia. Então, tudo tem muito significado. Observem que todas as obras vanguardistas são cheias de detalhes e todos eles têm muito significado, tá? Prosseguindo, nós vamos ter a mulher chorando, ó. Percebam que é como se essa mulher fosse tomada pela mecanização, parte do rosto dela está mecânico aí, certo? Estou falando um pouquinho rápido para que a aula não fique grande, mas é impossível, né? O conteúdo é tão grande. Enfim, vamos lá, vamos prosseguir. Vou explicar, as vanguardas não surgiram nessa ordem, tá? O surgimento da ordem é o seguinte, nós vamos ter futurismo, nós vamos ter cubismo, nós vamos ter expressionismo, dadaísmo e surrealismo. O dadaísmo, gente, ele surge como uma vanguarda diferenciada, porque ele vai se ater à escultura, né, enquanto os outros vão trabalhar a pintura. Ele foi idealizado pelo Tristan Tzara. Consequentemente, o Tzara vai trazer a ideologia alemã, tá? O nome dadaísmo surgiu como uma referência à valorização do nada, ou ainda o balbúcio de uma criança. Vou explicar melhor para vocês. É o seguinte, o grupo dadaísta ele foi formado por escultores, escritores, pintores, grupos, né, representantes da literatura que não se encaixavam nas demais vanguardas e que, consequentemente, queriam também inovar, queriam trazer algo diferente, né, uma perspectiva chocante também naquele período. E aí eles perceberam que ressignificar a arte, consequentemente, também era algo inovador, também poderia ser considerável. Daí, o Tzara ele propõe que objetos que antes eram utilizados para um fim tivessem ressignificação, né? Fossem associados à arte. O primeiro objeto que ele utilizou foi esse mictório, como vocês estão vendo. E aí ele trouxe o objeto e colocou em exposição no museu, em praça, né, numa praça, na época na Itália. E aí as pessoas se escandalizaram, porque esse é um objeto muito íntimo, né? Então imagina isso lá em 1917, 1918. Então todo mundo ficou louco. Como é que pode o cara trazer ali dois objetos que escandalizavam o mundo, né, do íntimo das pessoas? Então tudo isso impactava a sociedade, porque ele dizia que não precisava pensar muito, você precisava de inspiração, diferente das outras vanguardas. Essa daqui, por exemplo, é a roda da bicicleta, tá? É do Marcel Duchamp, assim como o mictório. Eu preciso reafirmar a vocês que quem idealizou o movimento foi o Tristan Tzara, mas que ele não conseguiu desenvolver obras que representassem a ideologia, por isso vai entrar em cena o Marcel Duchamp. E aí o Marcel Duchamp vai ser muito importante, porque ele vai trazer um conceito que somente nos anos 1950 as pessoas vão criar.
tá? Então, era um visionário. Ele vai trazer a noção de handmade. O que é isso? A reutilização de materiais, a ressignificação da arte, né? E a gente vai falar um pouquinho disso quando for estudar pop art, que é justamente a arte contemporânea.